O Apache solitário liberta a jovem escrava no rio e descobre o segredo que muda seu destino. Naquela noite onde a lua desapareceu entre nuvens espessas, uma tempestade anunciava um presságio cruel. Lobo Cinzento, o jovem indígena que a tribo renunciara, caminhava só pela margem do rio Bravo. Desde que fora banido, sua alma se quebrara em fragmentos silenciosos, cada passo marcado pela dor da perda e a vergonha que o queimava por dentro. Mas ali, na escuridão cortada apenas pelo uivo do vento selvagem, o destino se apresentou de forma inesperada. Um som estranho, um grito abafado que vinha das águas turbulentas. Sem hesitar, Lobo Cinzento mergulhou nas ondas revoltas, a correnteza feroz agarrando-o como se quisesse arrastá-lo para a morte certa. Eis que suas mãos firmes agarram uma figura frágil. Era Isabela Mendoza, uma europeia com olhos que carregavam um mar de sofrimento e uma beleza delicada, quase quebrável como o vidro. Suas roupas enlameadas e o rosto manchado pelos rios da fuga denunciavam sua prisão recente. Uma escrava de um cruel senhor chamado Dom Ricardo, cuja tirania era tão feroz quanto o trovão que rasgava o céu. Lobo Cinzento puxou Isabela para a margem, seus braços tremendo não apenas do frio, mas do choque de reverberar aquela proximidade inesperada. Ela, que parecia um misto de medo e desespero, sussurrou palavras que soavam como correntes invisíveis ao redor de sua alma. Abusos, privações, humilhações que nem os muros do castelo poderiam esconder. Seus olhos, fundos e tristes, prenderam-se aos dele num silêncio doloroso, transmitindo um pedido silencioso de liberdade. O jovem indígena, marcado pela rejeição de sua própria gente, que não perdoara seu erro fatal com lua prateada, aquela índia prometida a outro, sentiu sua velha culpa aumentar. Mas também uma nova chama acender. Seria ele, o renegado, capaz de proteger essa mulher que nada conhecia de sua cultura, mas que carregava. Cochichavam os pássaros na escuridão. O latido distante de cães farejadores parecia esquecer o tempo num eco sinistro. Ambos sabem que uma batalha feroz se aproxima, não só contra inimigos visíveis, mas contra os espectros que carregam dentro de si. No silêncio que antecede a tormenta, a história de Isabela começa a se desenrolar, revelando segredos que podem virar o mundo dos dois de cabeça para baixo. Lobo Cinzento, por sua vez, luta contra as incertezas que lhe ecoam no âmago. Será que seu amor proibido de outrora, a traição e agora essa missão inesperada terão força para redimir seu nome? Ou será que os fantasmas antigos os arrastarão para um abismo eterno? Enquanto a noite avança, o frio sobe do rio e a dúvida queima como brasa ainda viva. O que acontecerá quando Dom Ricardo finalmente os encontrar? A que preço pagarão a liberdade que tanto desejam? E será que unidos conseguirão quebrar as pesadas correntes do passado? Ou estarão condenados à caminhada lenta e crua? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a noite profunda envolvia o casal em um manto de incertezas, Lobo Cinzento e Isabela sentiu o peso da tempestade se aproximar. O ar estava pesado, e a eletricidade do medo pulsava entre eles. Um sussurro do passado atravessou a mente do jovem indígena. A traição, a ruína, a vergonha que o seguiria para sempre. Mas a imagem de Isabela, com suas lágrimas e sua fragilidade, despertava nele um desejo ardente de redenção. O que poderia fazer? Como poderia protegê-la? Num momento de silêncio tenso, Isabela encarou Lobo Cinzento, seus olhos brilhando sob a luz prateada da lua que começava a reaparecer entre as nuvens. Havia uma aura desamparada ao seu redor, e ao mesmo tempo, uma força oculta.
Você deve saber. Ela sussurrou, hesitando, como se as palavras fossem correntes pesadas em sua língua. Há algo que você não conhece sobre mim. A atmosfera carregada parecia reter a respiração enquanto ela prosseguia, revelando aos poucos a verdade que sua alma guardara com temor. Dom Ricardo não é apenas meu senhor, ele é meu pai. As palavras caíram como uma lâmina afiada, cortando o silêncio da noite. A revelação ecoou na mente de Lobo Cinzento como uma explosão de desespero. Um labirinto intrincado de traições e dilemas se formou instantaneamente. Como ele poderia confiar na mulher que se dizia prisioneira de um tirano que tinha também laços sanguíneos? Os olhos de Isabela, antes cheios de esperança, agora estavam nublados por um misto de dor e arrependimento. Fui prisioneira, não só no corpo, mas na linhagem que me atou a ele. Meu nascimento foi uma maldição, uma barganha para fortalecer seu poder. O desespero que transparecia em sua voz era palpável, e Lobo Cinzento sentiu o nó se apertar em seu peito. Os ecos do passado o perseguiam, e agora, diante da verdade, o plano de salvar Isabela tornava-se um campo de batalha moral. A floresta ao redor deles parecia vibrar com a tensão, e o latido dos cães distantes se aproxima. Mas uma nova responsabilidade se apossou de Lobo Cinzento. Você não é Dom Ricardo, ele gritou, a paixão tomando conta, enquanto o horror da situação consumia suas ideias. Você não é a sombra de seu pai. A tempestade estourou, as primeiras gotas de chuva estourando contra a terra, mas ele não sentiu nem o frio, nem a água. O que antes era um desejo de salvar uma inocente, agora se tornava um dilema sobre lealdades indecifráveis. Poderia ele confiar em Isabela, mesmo sabendo que ela tinha o mesmo sangue do homem que os perseguia? Havia uma centelha de esperança no olhar dela, mas a dúvida ainda pairava como nuvem carregada. Você deve encontrar um jeito de escapar, ele implorou, mas seu coração pulsava com a incerteza. Nós dois não podemos escapar desta tempestade. Não podemos escapar dele. Nesse instante, num rasgar da noite, um grito humano cortou o céu. Um grito de dor e pavor, não muito longe. A revelação sobre Dom Ricardo e Isabela havia mudado tudo. As figuras do seu passado agora dançavam sob os relâmpagos que iluminavam a noite, e o futuro oscilava entre um abismo de desespero e uma tênue esperança. Enquanto o uivo da tempestade se tornava um rugido ensurdecedor, ambos souberam que o verdadeiro desafio ainda os aguardava. O que seria, então, se o destino os unisse de uma forma irreversível? A chuva caía, as sombras se acercavam, e a luta pela liberdade parecia um eco distante em um mundo prestes a desmoronar. Enquanto o uivo da tempestade se tornava um rugido ensurdecedor, ambos souberam que o verdadeiro desafio ainda os aguardava. Um grito humano cortou o céu, um grito de dor e pavor, não muito longe. Os olhares de Lobo Cinzento e Isabela se cruzaram, uma partitura perfeita de um medo compartilhado, quando, de repente, o eco de outro som rapidamente sobrepôs o grito. O barulho de galhos quebrando, a aproximação de alguém em meio à escuridão. Eles estão chegando, exclamou Isabela, seu coração disparando, e Lobo Cinzento sentiu um frio na espinha, um pressentimento sombrio tomando conta de seu ser. De uma clareira, surgiram figuras envoltas em sombras, homens armados, liderando o grupo, Dom Ricardo, seu semblante dominador apenas acentuado pela luz fantasmagórica de relâmpagos que rasgavam o céu. O terror apoderou-se de Isabela. Foi como um ácido que queimou em suas veias. Noite de traição, não é, minha filha? A voz de Dom Ricardo ressoou. Um trovão, uma declaração fatídica. Vocês acreditaram que podiam escapar? A escrava fugida e seu bárbaro protetor. Um belo romance trágico, não acha, Lobo Cinzento? O jovem indígena, cerceado pela indignação e pela impotência, erguera a cabeça. Seu peito se enchia de um orgulho ancestral. Ela não é sua propriedade, Dom Ricardo. Ela é livre, gritou, a chama em seu coração ardendo intensamente, mesmo diante da fúria que o cercava.
Dom Ricardo riu, uma risada fria e cortante, perdido em seu domínio sobre o desespero alheio. Ela é um reflexo de mim, um objeto de minha criação. Você acha que pode salvá-la dos seus próprios laços? É tão ingênuo. Nesse momento, Isabela, em meio à tormenta emocional, encarou o pai, e a emoção brotou de seu coração, como uma planta rebelde. Não sou tua, nunca fui. Sou mais que isso. Essas correntes do meu coração não me definem. O desespero misturava-se à coragem, uma combinação explosiva. Mas com cada palavra que proferiu, ficou evidente que sua própria liberação era também a chave da dor. A tempestade rugia lá fora, mas a verdadeira tempestade já havia lançado raízes entre eles. Um movimento rápido como um relâmpago, ela revelou em um sussurro inquieto. Mas há uma verdade ainda mais profunda. Lobo cinzento. Eu não sou apenas a filha de Dom Ricardo. O silêncio que se seguiu foi pesado, como o aço frio da noite. Ele estreitou os olhos. Do que você fala? Eu sou a filha perdida de um chefe indígena, aquele que Dom Ricardo traiu em sua busca por poder. Aqui, neste lugar, sussurros de uma promessa quebrada ecoam. Ela hesitou, a coragem se dissipando. A revelação cortou como uma lâmina, e a vida de ambos parecia repentinamente flutuar em falso. Os olhos de Lobo Cinzento se arregalaram primordialmente, um mosaico confuso de emaranhados e segredos entrelaçados como os galhos da floresta. Você é filha de um chefe? Isso significa que você? Seu coração pulava, uma voragem de emoção. Isabela era um símbolo embutido de renascimento, uma conexão não somente com ele, mas com os ancestrais. Nesse instante, Dom Ricardo avançou como uma sombra voraz. É por isso que você deve voltar. O destino espera em meus braços. Um futuro glorioso de poder, até mesmo pela tua promoção nas docas. Crie mulheres para o seu exército. Enquanto Lobo Cinzento se preparava para lutar, seu ser dilacerava-se entre a necessidade de proteger Isabela e o anseio de redimir-se de sua própria traição. O caos rugia ao redor, e o que antes parecia simples, agora tomava uma forma grotesca. Quando o raio iluminou o céu, revelando as faces distorcidas por ambição e dor, a sensação de que tudo havia mudado tomou conta. A verdadeira batalha não era apenas por liberdade, mas por suas identidades entrelaçadas, um destino inescapável que empunhava os fardos do passado. Os passos do destino pareciam pesados, expostos sob os ventos da tempestade que se intensificava. E assim, enquanto a tempestade ruía e os trovões retumbavam, deixava-se uma pergunta reverberando nas sombras. Eles seriam capazes de quebrar as correntes que, de formas inesperadas, uniam seus destinos, ou estariam todos condenados? Isabela e Lobo Cinzento caíram na dura realidade do momento. A profundidade do caos os cercava, a ferocidade do destino os arrastava. Eram prisioneiros de uma rede de traições, e a verdade ainda não revelada poderia ser sua única saída ou a sua condenação. Dom Ricardo avançou, seu olhar gélido como a lâmina de um punhal. Então você é a filha de um chefe indígena? Não me diga, querida. Um belo golpe nas cartas da vida. Ele sorriu, mas a expressão era tudo, menos um sinal de alegria. Isso muda o jogo, não é mesmo? Agora, o que você precisa entender, minha amada, é que não há liberdade para você. Você pertence a mim. Isabela deu um passo para trás, sem saber se o próximo ato era fugir ou lutar. O peso das palavras do pai pressionava seu peito. O que quer de mim? Eu não sou sua propriedade. Sofri o suficiente nas garras da sua tirania. Sua voz, embora trêmula, ressoava com a força de um trovão que se misturava ao rugido da tempestade. Lobo Cinzento, encarando a cruel ironia de sua situação, sentiu que o tempo congelava. O eco da revelação dele se despedaçava nas fibras de sua alma, e pela primeira vez, tudo parecia estar interligado de uma forma que desafiava a lógica. Ele ponderava, com a mente fervilhando, se a luta deles estava fadada ao fracasso. Não podemos ficar aqui, Isabela. Dom Ricardo não tem poder sobre a verdade. Saia com isso. Revele ao mundo quem você realmente é.
Nesse instante, um grito inesperado cortou o ar, como uma faca afiada rasgando a escuridão. Um estranho corpo emergiu das sondas, despedaçando o clima tenso. Era um homem, notavelmente ferido, suas vestes rasgadas, e cada gota de sangue que escorria parecia um conto de horror. Ele caía aos pés de Dom Ricardo, implorando: Senhor, eles estão chegando. As tribos. Sua voz morrendo em um sussurro. O olhar de Dom Ricardo se transformou de entretenimento em pavor autêntico. O que você disse? A cólera na sua voz era um trovejar profundo. A revelação nas palavras daquele homem era um rugido do além, um alerta de que seu poder estava ameaçado. Enquanto isso, a sensação de perigo começou a dançar no ar. Lobo Cinzento sabia que a chave para escapar não era apenas lutar, mas compreender a força da união. Isabela, não importa o que o passado represente. O que importa é a força que encontramos no presente. Ele olhou para os olhos dela, tentando convencê-la de que a luta não era apenas sobre a liberdade dela, mas sobre a emergência de um destino partilhado. No entanto, uma nova verdade lentamente emergiu da neblina de segredos. O homem ferido se virou e, em meio à dor, seus olhos se arregalaram. Você não sabe. Ele não é apenas seu pai, Isabela. Ele é... Suas palavras se perderam em um grito de angústia. O silêncio pesado retornou, e a súplica que não pôde ser pronunciada parecia ressoar como um tambor na mente de Isabela. Uma mão forte agarrou o Lobo Cinzento pelo braço, e ele se virou, contido entre o alívio e a furtividade. A expressão nos olhos do homem era uma mistura de compaixão e terror, como se ele tivesse tropeçado em uma revelação que fora enterrada sob camadas de dor e traição. Ele é o que você não pode imaginar, Isabela, o que sua mãe nunca ousou lhe contar. Nesse exato momento, um estrondo ensurdecedor ecoou na floresta. Homens de várias tribos avançavam, e sob a luz fulgurante dos relâmpagos, suas feições eram de coragem e destemida fúria. Isabela, absorvendo a atmosfera dramática, soube que seus laços de sangue não definiriam mais quem ela era. A tempestade se intensificava, e a emoção explodia com cada gota de chuva que caía. Enquanto os guerreiros se aproximavam, Lobo Cinzento e Isabela estavam num ponto sem retorno, e a pergunta pairava no ar. Seriam todos tragados por um passado obscuro que se revelava, ou encontrariam força em suas verdades recém-descobertas? O destino os aguardava, mas suas escolhas moldariam não apenas o futuro deles, mas a essência de quem verdadeiramente eram. Enquanto a tempestade rugia e os trovões pareciam uma sinfonia de desespero, a revelação da paternidade de Isabela pairava no ar como uma lâmina afiada. O coração de Lobo Cinzento pulsava em um ritmo frenético, dividido entre a necessidade de agir e a confusão recém-desenvolvida na sua mente. O homem ferido, caído a seus pés, exibia um desespero genuíno que crepitava na atmosfera. Ele havia trazido uma notícia que poderia mudar tudo, mas que quebrava os limites da compreensão. Dom Ricardo é mais que um tirano. Ele é um homem que traiu e desonrou sua própria linhagem. Proclamou o estranho ainda no chão, as palavras saindo entre respirações ofegantes, enquanto a tempestade parecia absorver cada som. Isabela, atônita, sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ele... O que você quer dizer com isso? As torrentes de chuva misturavam-se ao seu pânico, enquanto aos poucos os guerreiros tribais se aproximavam, formando um círculo ao redor do confronto. Lobo Cinzento manteve seu olhar firme em Isabela, lutando para que ela compreendesse a força que realmente habitava dentro dela. Qualquer que seja o teu pai, você é livre agora. Juntos podemos enfrentar Dom Ricardo. Ele estava prestes a concluir sua frase, quando o chamado do homem ferido cortou a cena com a intensidade de um raio. Cale-se! Não percebem? Há algo mais, algo que não sabem sobre o passado de sua mãe. Dom Ricardo não só traiu, mas ele também matou. As palavras caíram como um peso mortal no ambiente. O terror nas faces dos guerreiros que cercavam os fugitivos transformou-se em choque. Lobo Cinzento, por sua vez, sentiu a amargura que havia há tanto tempo se estabelecido em seu coração começar a se rasgar novamente. Matou? O que você quer dizer com isso? Desculpe-me, disse o homem.
lutando contra a dor e a desorientação. Quando sua mãe fez o acordo para acalentar o conflito com a tribo, suas intenções eram de unir, mas Dom Ricardo a viu como uma ameaça. Um pacto se transformou em um ato de traição. Ele a destruiu. O eco da declaração reverberou nas mentes de quem estava presente. Isabela ficou paralisada, os olhos absorvendo a verdade, uma dor excruciante lhe atravessando o peito. Minha mãe, minha querida mãe! A voz tremia e as lágrimas misturavam-se à chuva que caía. Nesse instante, Dom Ricardo avançou, um veneno em seus olhos, como se tivesse absorvido a fragilidade da situação. Silêncio! Não deixe que essas mentiras interferem no que você é. Ela morreu por uma escolha. E você, Isabela, deve seguir meu caminho. Você não é uma guerreira. Você é apenas um reflexo do que aconteceu. A fúria que emanava de Lobo Cinzento explodiu em resposta. Ela é muito mais que um reflexo de sua tirania. Diga a verdade. Você tem medo dela porque sabe que a ligação que ela possui com seu passado é a única coisa que pode te destruir. As mãos de Isabela tremiam enquanto ela olhava de um para outro, o mundo ao seu redor emaranhando-se em ainda mais desilusão. E se eu souber mais do que imagino, o que se esconde verdadeiramente na minha linhagem? Sua voz agora era uma expressão de determinação, mas repleta de incerteza. Você quer saber a verdade? Você não é apenas filha de um chefe, gritou o homem, sua voz aumentando em fervor. Você é a última neta de uma profecia, o fim de uma linhagem que pode acabar com o domínio de Dom Ricardo. Ele tem medo de você, porque você possui o verdadeiro poder que o lutador de sua mãe guardou dentro. Então, como um relâmpago rompendo as nuvens, a revelação atingiu todos os presentes. Um silêncio pesado envolveu a cena enquanto a compreensão começava a se fixar no entendimento coletivamente angustiado. O que haviam acreditado ser apenas uma batalha pela liberdade agora se transformava em um conflito de proporções épicas. Lobo Cinzento olhou para Isabela, seu coração disparando com uma mistura de esperança e terror. Se você é a neta da profecia, então somos todos parte de algo muito maior do que imaginávamos. As tribos se unirão para lutar contra Dom Ricardo. Mas tão rapidamente quanto a luz da esperança brilhava, uma nova sombra surgiu na floresta. Mais assustadora que a tempestade, o globo de luz que iluminou os rostos dos guerreiros mudou abruptamente, e as figuras sombrias começaram a surgir, como sombras de um pesadelo. Um murmurinho se espalhou entre eles. Quem está chegando? A adrenalina tomou conta. O homem que caíra ainda aos pés deles, agora em desespero, levantou um braço para avisar. Os enviados de Dom Ricardo, eles estão a um passo de nós. O ar tornou-se pesado com a possibilidade do perigo iminente e a tempestade rugia. Mas não era apenas o tempo que ameaçava. Era a revelação da verdade que tinha o poder de mudar tudo. O que seriam, então, as consequências do destino que os aguardava? A tempestade do passado agora dançava para um futuro obscuro. Restava apenas saber quem realmente eram e o que decidiriam. Enquanto a tempestade rugia e os trovões pareciam uma sinfonia de desespero, a revelação da paternidade de Isabela pairava no ar como uma lâmina afiada. O coração de Lobo Cinzento pulsava em um ritmo frenético, dividido entre a necessidade de agir e a confusão recém-desenvolvida na sua mente. O homem ferido, caído a seus pés, exibia um desespero genuíno que crepitava na atmosfera. Ele havia trazido uma notícia que poderia mudar tudo, mas que quebrava os limites. Dom Ricardo é mais que um tirano. Ele é um homem que traiu e desonrou sua própria linhagem. Proclamou o estranho ainda no chão, as palavras saindo entre respirações ofegantes, enquanto a tempestade parecia absorver cada som. Isabela, atônita, sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ele, o que você quer dizer com isso? As torrentes de chuva misturavam-se ao seu pânico, enquanto aos poucos os guerreiros tribais se aproximavam, formando um círculo ao redor do confronto.
Lobo Cinzento manteve seu olhar firme em Isabela, lutando para que ela compreendesse a força que realmente habitava dentro dela. Qualquer que seja o teu pai, você é livre agora. Juntos podemos enfrentar Dom Ricardo. Ele estava prestes a concluir sua frase quando o chamado do homem ferido cortou a cena com a intensidade de um raio. Cale-se! Não percebem? Há algo mais, algo que não sabem sobre o passado de sua mãe. Dom Ricardo não só atraiu, mas ele também matou. As palavras caíram como um peso mortal no ambiente. O terror nas faces dos guerreiros que cercavam os fugitivos transformou-se em choque. Lobo Cinzento, por sua vez, sentiu a amargura que havia há tanto tempo se estabelecido em seu coração começar a se rasgar novamente. Matou? O que você quer dizer com isso? Desculpe-me, disse o homem, lutando contra a dor e a desorientação. Quando sua mãe fez o acordo para acalentar o conflito com a tribo, suas intenções eram de unir, mas Dom Ricardo a viu como uma ameaça. Um pacto se transformou em um ato de traição. Ele a destruiu. O eco da declaração reverberou nas mentes de quem estava presente. Isabela ficou paralisada, os olhos absorvendo a verdade, uma dor excruciante lhe atravessando o peito. Minha mãe, minha querida mãe. A voz tremia, e as lágrimas misturavam-se à chuva que caía. Nesse instante, Dom Ricardo avançou, um veneno em seus olhos, como se tivesse absorvido a fragilidade da situação. Silêncio! Não deixe que essas mentiras interfiram no que você é. Ela morreu por uma escolha, e você, Isabela, deve seguir meu caminho. Você não é uma guerreira, você é apenas um reflexo do que aconteceu. A fúria que emanava de Lobo Cinzento explodiu em resposta. Ela é muito mais que um reflexo de sua tirania. Diga a verdade. Você tem medo dela porque sabe que a ligação que ela possui com seu passado é a única coisa que pode te destruir. As mãos de Isabela tremiam enquanto ela olhava de um para outro, o mundo ao seu redor emaranhando-se em ainda mais desilusão. E se eu souber mais do que imagino? O que se esconde verdadeiramente na minha linhagem? Sua voz agora era uma expressão de determinação, mas repleta de incerteza. Você quer saber a verdade? Você não é apenas filha de um chefe, gritou o homem, sua voz aumentando em fervor. Você é a última neta de uma profecia. O fim de uma linhagem que pode acabar com o domínio de Dom Ricardo. Ele tem medo de você, porque você possui o verdadeiro poder que o lutador de sua mãe guardou dentro. Então, como um relâmpago rompendo as nuvens, a revelação atingiu todos os presentes. Um silêncio pesado envolveu a cena, enquanto a compreensão começava a se fixar no entendimento coletivamente angustiado. O que haviam acreditado ser apenas uma batalha pela liberdade, agora se transformava em um conflito de proporções épicas. Lobo Cinzento olhou para Isabela, seu coração disparando com uma mistura de esperança e terror. Se você é a neta da profecia, então somos todos parte de algo muito maior do que imaginávamos. As tribos se unirão para lutar contra Dom Ricardo agora. Mas tão rapidamente quanto a luz da esperança brilhava, uma nova sombra surgiu na floresta, mais assustadora que a tempestade. O globo de luz que iluminou os rostos dos guerreiros mudou abruptamente, e as figuras sombrias começaram a surgir, como sombras de um pesadelo. Um murmurinho se espalhou entre eles. Quem tá chegando? A adrenalina tomou conta. O homem que caíra ainda aos pés deles, agora em desespero, levantou um braço para avisar. Os enviados de Dom Ricardo. Eles estão a um passo de nós. O ar tornou-se pesado com a possibilidade do perigo iminente, e a tempestade rugia. Mas não era apenas o tempo que ameaçava. Era a revelação da verdade que tinha o poder de mudar tudo. O que seriam então as consequências do destino que os aguardava? Foi quando um grito cortou o céu, o eco de algo grotesco. Um corpo? Não. Um monstro grotesco emergiu da escuridão. Uma criatura de pesadelos. Os guerreiros recuaram em horror, o terror os paralisando. Era Dom Ricardo, não na figura do homem cruel,
mas como uma entidade deformada, seu poder agora manifestando-se em uma forma que desafiava a natureza. Primeiro, o despertar da linhagem, agora, a transformação do meu ser. As sombras que cercavam o cenário pareciam dançar, enquanto os relâmpagos iluminavam a criatura que um dia fora um homem. Isabela e Lobo Cinzento vislumbraram o horror diante deles. O pai tirano agora como um demônio, um guardião de correntes sombrias. E agora, quem é a verdadeira fera nesta história? Gritou Dom Ricardo, sua voz ecoando como um trovão, enquanto a tempestade continuava a rugir. O choque na expressão dos guerreiros e a confusão nas faces de Isabela e Lobo Cinzento eram palpáveis. Então, um novo mistério surgiu com essa revelação. Quem realmente era Dom Ricardo? O que mais se escondia nas sombras deste conflito? As correntes, que sempre pareceram firmes, estavam prestes a ser quebradas, mas o custo seria maior do que jamais imaginavam. Ainda restava a pergunta final. Conseguiriam eles, juntos, enfrentar não apenas o homem, mas a besta que ele agora se tornara? Enquanto a tempestade rugia e os trovões pareciam uma sinfonia de desespero, a revelação da transformação de Dom Ricardo pairava no ar como uma lâmina afiada. O coração de Lobo Cinzento pulsava em um ritmo frenético, dividido entre a urgência de agir e o terror que dominava seus pensamentos. Ali, diante dele, estava não apenas o opressor, mas uma entidade deformada, um monstro feito de trevas e rancor. É agora ou nunca, gritou o Lobo Cinzento, e com essa determinação ele avançou, tentando proteger Isabela da fúria que emana do ser que um dia foi seu pai. Os guerreiros começaram a se organizar, armando-se para uma batalha que parecia desproporcional. Mas a coragem, assim como o relâmpago, brilha na escuridão. Isabela, sentindo um fogo incontrolável em seu peito, tornou-se um farol entre sombras e tormentas. Ela não era apenas uma vítima, era uma combatente. Entretanto, antes que qualquer ataque pudesse ser lançado, um eco familiar de riso cortou o ar, e a figura de Dom Ricardo, agora um demônio de pesadelos, começou a se contorcer em um horror sublime. Ah, mas não entendem. O verdadeiro poder nunca esteve em meu sangue, e sim na linhagem que a traição trouxe ao mundo. A voz dele reverberava, um trovão maligno que gelou a coragem de todos. Então, algo inesperado ocorreu. Uma luz intensa emanou do corpo de Isabela. Uma centelha que iluminou a escuridão como o sol rompendo a neblina da manhã. Ela deu um passo à frente, e as palavras começaram a fluir como um rio transbordando. Eu sei quem você é, Dom Ricardo. Você não é só um tirano. Você é um homem marcado por sua própria escolha. O semblante de Dom Ricardo se contorceu em dor. Algo nos olhos de Isabela fez ecoar um resquício do pai que ele fora. Cale-se! Gritou ele, mas a chama das palavras dela parecia cortar profundamente em seu ser. Eu sou sua filha, mas também sou a filha de uma promessa que foi assassinada. E nesse instante, uma verdadeira revolução se desdobrou. O homem ferido, que permanecia caído, ergueu-se com uma força inesperada. Ela fala a verdade. O segredo que Dom Ricardo guarda traria sua ruína. Ele não é o primeiro filho de sua mãe. O verdadeiro herdeiro é você, Isabela. Um silêncio mortal caiu sobre o campo de batalha. As palavras do homem ressoaram como os trompetes do juízo final. Isabela vacilou e uma onda de choque percorreu cada guerreiro ali presente. O que você diz? Ela mal pôde pronunciar, o corpo tremendo de incredulidade. Dom Ricardo se tornou o tirano porque destruiu aquele que poderia ser o legítimo sucessor, o verdadeiro filho de sua mãe. Você sempre foi uma herdeira. A revelação virou o mundo de Isabela de cabeça para baixo, e o olhar de Lobo Cinzento se encheu de confusão e medo. Se ele havia lutado pela liberdade dela, agora essa luta tornava-se uma batalha por um poder que poderia alterar tudo, não apenas suas vidas, mas o destino de muitos. Dom Ricardo, tomando consciência do que havia se revelado, gritou, sua voz uma mistura de desespero e raiva. Cale-se! Eu não serei derrotado por um fruto da traição e da desonra. Mas enquanto suas palavras rangiam,
Um novo questionamento emergia no seio da tempestade formada. Eles poderiam, de fato, ser parte de um destino entrelaçado? Poderiam eles, em meio a esse caos, encontrar não apenas esperança, mas a força para derrubar não apenas o homem, mas a criatura que ele se tornara? Ao mesmo tempo, enquanto as sombras da tormenta avançavam, uma nova dúvida pairava no ar. E se a verdadeira traição e os segredos mais sombrios estivessem mais próximos do que imaginavam? O que isso significaria para eles e para a liberdade que todos buscavam? O futuro agora estava em um fio tênue, à mercê dos desígnios de um passado ainda não revelado. Enquanto a tempestade rugia e os trovões pareciam uma sinfonia de desespero, a revelação da transformação de Dom Ricardo pairava no ar como uma lâmina afiada. O coração de Lobo Cinzento pulsava em um ritmo frenético, dividido entre a urgência de agir e o terror que dominava seus pensamentos. Ali, diante dele, estava não apenas o opressor, mas uma entidade deformada, um monstro feito de trevas e rancor. "É agora ou nunca!" gritou o Lobo Cinzento, e com essa determinação avançou tentando proteger Isabela da fúria que emanava do ser que um dia fora seu pai. Os guerreiros armados e destemidos começavam a se organizar para o confronto, mas no instante em que se preparavam para atacar, um brilho intenso irrompeu da escuridão, como um sol nascendo entre as nuvens carregadas. A luz emanava do próprio corpo de Isabela. Ele a viu, não mais como uma escrava ou filha perdida, mas como uma guerreira despertando para seu verdadeiro potencial. "Eu sei quem você é, Dom Ricardo. Você não é só um tirano. É um homem marcado por uma escolha." As palavras não eram apenas um desafio, mas um chamado à verdade que havia se escondido nas sombras de seu coração. Nesse momento, a criatura diante deles parou, imóveis, como se o peso da revelação a estivesse atingido em cheio. Um silêncio sinistro tomou conta do ambiente. Lobo Cinzento, atônito, observou a transformação nos olhos de Dom Ricardo, uma luz que por um breve instante pareceu refletir um fragmento de humanidade perdida. Mas antes que qualquer um pudesse respirar aliviado, algo inesperado ocorreu. "Ouça-me, escrava traidora!" berrou Dom Ricardo, mas a fúria em sua voz estava agora misturada com um medo palpável. Ele começou a se contorcer, e os traços deformados de seu ser pareciam se agitar sob uma pressão invisível. "É tudo uma questão de linhagem. Você não pode entender o que representa." E então, com um estalo que reverberou por todo o campo, as sombras ao seu redor se intensificaram. Uma energia negra se desprendeu de seu corpo, como se algo primordial estivesse prestes a ser libertado. Lobo Cinzento, em choque, deu um passo atrás quando um grito genuíno e agudo ecoou, não de Dom Ricardo, mas de uma mulher, sua defunta mãe. "Cale-se!" A voz ressoou, clara e penetrante, misturando-se ao rosnado da tempestade. "Não sou eu quem você deve temer." A figura bela, nua e etérea, começou a se materializar entre as trevas, um reflexo de dor e julgamento. Os guerreiros e Lobo Cinzento ficaram paralisados, encarando a aparição. "Você sabia de tudo, Ricardo. Sabia que seu ego destruiu nossa linhagem. Você destruiu o que poderia ter sido." As palavras da mãe cortavam como lâminas, revelando o centro do caos. Isabela tremeu, o desconhecido se tornando uma realidade avassaladora. A ligação que se estabelecera entre eles agora se revelava num choque total. A dor, os segredos, os laços de sangue desenhados em lágrimas. A tempestade ao redor deles se intensificou, os ventos girando como um redemoinho. A criatura de Dom Ricardo, pressionada pela consciência, começou a se desintegrar, seu grito se fundindo ao do desespero da mulher que havia perdido o filho e o marido para a ambição. "Você é o que venci, Isabela, mas não por muito tempo. A linhagem que a traição destruiu agora está de volta." Neste instante, a sensação de pavor ressoou entre todos os presentes. Lobo Cinzento, a cada momento mais angustiado,
Teve a certeza de que tudo o que acreditava saber estava agora em ruínas. Ele, que sempre lutou por Isabela, estava agora emaranhado em uma trama de traições que o tornava uma peça em um jogo muito maior. Os guerreiros, atordoados, começaram a murmurar entre si, e os olhares de choque tomaram conta da cena. Um dos guerreiros, um velho sábio da tribo, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Se a linhagem de Isabela é verdadeira e Dom Ricardo se transforma em demônio por seus erros, qual será o futuro que nos aguarda? A tempestade rugia, agora como um grito de aviso. E assim, tudo parecia se redefinir. A batalha se tornava uma dança de almas resgatadas, escolhas pendentes e destinos incertos. Isabela olhou para Lobo Cinzento, e por um breve momento seus olhares se encontraram. Uma fagulha de esperança em meio ao caos. Então, como se o universo estivesse decidindo seu destino, um novo rugido da tempestade fez tremer cada fibra de suas almas. O que viriam a enfrentar não era apenas um pai tirano ou um monstro. Era o dilema de uma linhagem quebrada, de escolhas que pesavam como correntes, e a pergunta gravada em seus corações se tornava mais importante: conseguiriam eles escapar das sombras do passado ou estariam condenados a reviver os mesmos erros? Enquanto a tempestade rugia e os trovões pareciam uma sinfonia de desespero, a revelação da transformação de Dom Ricardo pairava no ar como uma lâmina afiada. O coração de Lobo Cinzento pulsava em um ritmo frenético, dividido entre a urgência de agir e o terror que dominava seus pensamentos. Ali, diante dele, estava não apenas o opressor, mas uma entidade deformada, um monstro feito de trevas e rancor. É agora ou nunca. Os guerreiros, armados e destemidos, começavam a se organizar para o confronto. Mas no instante em que se preparavam para atacar, um brilho intenso irrompeu da escuridão, como um sol nascente entre nuvens carregadas. A luz emanava do próprio corpo de Isabela. Ele a viu, não mais como uma escrava ou filha perdida, mas como uma guerreira despertando para seu verdadeiro potencial. Eu sei quem você é, Dom Ricardo. Você não é só um tirano. É um homem marcado por uma escolha. As palavras não eram apenas um desafio, mas um chamado à verdade que havia se escondido nas sombras de seu coração. Nesse momento, a criatura diante deles parou, imóveis, como se o peso da revelação a estivesse atingindo em cheio. Um silêncio sinistro tomou conta do ambiente. Lobo Cinzento, atônito, observou a transformação nos olhos de Dom Ricardo. Uma luz que por um breve instante parecia refletir um fragmento de humanidade perdida. Mas antes que qualquer um pudesse respirar aliviado, um estrondo ensurdecedor rompeu o ar. Um enorme clarão envolveu Dom Ricardo. E antes que alguém compreendesse o que estava acontecendo, a forma grotesca se rasgou em um mar de sombras. Os guerreiros recuaram, enquanto Isabela e Lobo Cinzento, com os corações palpitando, conseguiam vislumbrar um espectro. A verdade começava a surgir dos limites da realidade. Os murmúrios se espalharam entre os presentes. Um choque coletivo tomou conta de todos. Não pode ser, sussurrou um dos guerreiros, os olhos arregalados pela revelação insana. A figura no local deixava claro que Dom Ricardo não estava sozinho em sua maldição. No centro da tempestade, algo mais se formava. Um antigo espírito, um guerrilho ancestral que fora aprisionado dentro do corpo de Dom Ricardo por sua própria ambição. Diz uma lenda, começou um sábio ancião, que o poder dos antigos não pode ser possuído sem consequências. E assim, a tempestade não alçava suas asas apenas na fúria do céu, mas na revelação do pavor contido naquele homem. Isabela, aturdida, levantou a mão, como que tentando alcançar o que restava da alma de seu pai. Você sabia disso. O poder que você buscou, você o trouxe para nós. Mas a sombra que antes fora Dom Ricardo se contorceu sob a luz revitalizada de Isabela. Essa não é a única traição que o mundo conhecerá. A voz ressoou. Não mais a de seu pai,
mas a de algo muito mais maligno e sedento. Os guerreiros tremiam em uníssono. Os laços de lealdade e de coragem se estendiam sob a tensão pulsante, como um fio prestes a se romper. Neste instante, a tempestade pareceu entrar em colapso, as nuvens escuras se abrindo em um rasgar de luz. O homem que diante deles se tornara um monstro, agora se via subjugado por uma força muito além dele. O que você fez não pode ser desfeito. A traição que você buscar reverter agora é um ciclo. E ao pronunciar as palavras, a força ancestral se lançou contra Isabela, como um huracão, buscando devorá-la. O tempo pareceu congelar. A tensão no ambiente subiu como a maré, enquanto o lobo cinzento, tomando seu lugar entre os guerreiros, berrou: "Defendam-na!" Mas o chamado parecia ir em vão. O espírito que tomara Dom Ricardo poderia destruir não apenas a figura que conheciam, mas todo o futuro que agora dependia da coragem de uma mulher frente às sombras. Quando a luz finalmente se apagou, um seco silêncio tomou conta do campo. Todos pararam, os olhos fixos na luta interna que agora rebatia dentro de Isabela, e uma pergunta devoradora pairava no ar. Conseguirão resistir aos demônios do passado ou se perderão em um destino trágico que ecoa por gerações? Enquanto a tempestade silenciava, o sócio do destino se tornava uma sombra ambígua. O que seria da batalha que estava prestes a eclodir, onde a força da ancestralidade se misturava com os fios do amor e da traição? O futuro deles estava prestes a ser decidido, mas a resposta, agora, apenas a tempestade poderia enfim revelar. A tempestade, antes indomável, começou a se aquietar, como se reconhecesse a gravidade do momento. Dentro daquele caos, a figura de Isabela brilhava com uma luz inesperada. A transformação que a cercava revelava-se não apenas um confronto entre pai e filha, mas um embate entre uma linhagem perdida e uma nova esperança renascente. Lobo Cinzento, com o coração acelerado, se posicionou ao lado de Isabela. Acredite em si mesma. Você carrega a força de sua linhagem, regada com a dor de sua mãe e a luta de todos nós. As palavras fervorosas ecoaram na tempestade que ainda rugia, e pela primeira vez, Dominador, feito monstro, hesitou. Você não pode me derrotar. Agora é tarde demais. A voz de Dom Ricardo se transformou em um lamento, e a sombra que o envolvia vacilou, perpassada por um brilho de dúvida. Os guerreiros da tribo, antes paralisados, perceberam o poder que emanava de Isabela. Era como se uma onda de coragem nos preenchesse, e lentamente começaram a se reunir ao seu redor. Isabela, encarando seu pai transformado, disse com firmeza: "Eu sou mais que uma marca de sua traição. Eu sou o que não pôde ser destruído." A luz que em sua essência cintilava envolveu o campo, e por um instante, todos sentiram a conexão das gerações que lutaram contra a opressão. Quando um relâmpago cortou o céu, Dom Ricardo, incapaz de controlar sua própria criação, gritou em agonia: "Cale-se! Você não entende o que está invocando." Mas a determinação de Isabela tornou-se uma força inextinguível, e a sombra dele começou a se debilitar sob a pressão da verdade. Foi quando os guerreiros, inspirados pelo poder de Isabela, avançaram com um grito: "Por nossa liberdade! Por nossas ancestrais!" O som ecoou pela floresta, um chamado ancestral que uniu todos os corações naquele terreno de batalha. A tempestade, agora em um sopro mórbido, parecia se alinhar com o clamor deles. O confronto culminou em um clamor de luz e escuridão, onde a força de Isabela e a fúria de Dom Ricardo colidiram num furor inigualável. Em meio ao desespero e ao poder concentrado, o ar se iluminou e o que era sombra agora se dispersava, revelando a verdade que sempre estivera escondida. E num instante, tudo silenciou. As sombras de Dom Ricardo explodiram em fragmentos de luz. Um grito, um eco de dor e um sussurro de arrependimento. Isabela, agora em pé, respirou fundo e sentiu o peso do passado se dissipar, como as nuvens que finalmente se abriam para deixar o sol brilhar. Entre os guerreiros, um murmúrio de alívio começou a se espalhar. Lobo Cinzento, segurando a mão de Isabela, sussurrou: "Você não apenas se libertou de suas correntes, você liberou todos nós.
a nossa história não acaba aqui. As faces ao redor mostravam um misto de reverência e esperança. Isabela, vendo os rostos daquelas pessoas, sentiu que ali, naquele momento, se formava uma nova linhagem, como uma árvore renascente sob a luz do sol. Mas então, do fundo da floresta, uma nova sombra surgiu. As árvores se curvaram e um tremor atravessou o solo. Era a lembrança de antigos deuses, ou talvez algo mais sombrio, uma advertência de que a batalha não terminara, mas apenas começara. Enquanto Isabela olhava para a floresta se agitar, um lar, agora hostil, e uma frase ecoou em sua mente. O que faremos agora? A pergunta pairava no ar, porque o futuro, uma tela em branco, aguardava ser preenchido por suas escolhas. E assim, entre a luz que despontava e a sombra que ainda ameaçava, a jornada deles apenas começava. Agora, querido leitor, chegou o seu momento. Não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar criando essas narrativas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Sua voz é essencial nesta jornada. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história épica. Este é o momento para demonstrar seu apoio e se unir a nós na construção deste universo. Contamos com você!